Algumas notícias têm o poder de virar a vida de cabeça para baixo. O diagnóstico pode parecer uma sentença, mas às vezes também é um empurrão para uma nova história. Hoje, aqui no Se Acredita, a gente vai ouvir a história da Ana Helena, que transformou a dor em propósito e criou, a partir de um dos momentos mais difíceis da sua vida, um caminho que impacta tantas outras pessoas. Esse episódio é um convite para olhar para a dor sem medo e enxergar que dela também pode nascer sentido. Ana, muito obrigada. Eu estou muito feliz, de verdade, por você, de finalmente, né, a nossa conversa vir à tona. Uhum. Eu acredito que a sua história vai chegar no coração de muitas mulheres. Eu quero voltar um pouco no tempo e quero saber quem que era a Ana antes do diagnóstico. O que que você fazia? Quais eram os seus planos? Bom, gente, meus planos sempre você quer viver a vida intensamente, né? E sim, eu nunca bebi, eu nunca fumei, mas confesso que eu nunca tive uma alimentação saudável. Eu bebia 2 litros de Coca-Cola fácil. E todos os dias eu bebia Coca-Cola, batata frita, sanduíche, pizza. A minha vida era essa, É a né? rotina de muita gente, né? Isso, não tem problema, pronto, não é assim. Então a minha vida foi inteira dessa forma aí de que tá tudo bem. Só que o tá tudo bem, a conta chega para todo mundo, né? Uma hora a conta chega. E essa conta, ela veio, assim, de uma forma bem dura, né? Sim, a minha trajetória começou em 2013. 2013, a minha mãe já estava fazendo um tratamento de um câncer no estômago. E nesse intervalo aí de uma cirurgia da minha mãe, eu sangrei, quer dizer, vamos voltar só um pouquinho aí antes desse aqui. Uhum. Eu tive uma dor muito grande no abdômen, e isso eu estava com 35, com 30 anos, 35 anos. Uhum. E essa dor foi aumentando, e quando eu descobri dessa dor, eu tive que tirar o útero. Era uma dor de Uma cólica? dor de cólica, eu sangrava e eu tive que tirar o útero. E quando eles foram ver, tinha 2 nódulos, quando foi abrir, já tinha 6 nódulos. Então, a trajetória do câncer aí começou desde o meu útero, e a gente não, tira o útero, não tem como, não tem filho, vai ficar sem filho, eu não posso correr esse risco, e tirou o útero com 35 anos. Mas zero possibilidades de câncer. Sim, mas como tirou, pronto, acabou. A gente Acabou, não resolveu o tem, resolveu o problema. problema, Aham. não teve isso. E isso se passaram 5 anos, né? E com 5 anos se passaram tranquilo, e aí nesse meio termo minha mãe veio a ter um câncer do estômago. E Eu vou comendo, tá? Enquanto você fala, sim, tá? sim. Afinal de contas, nada E, aqui é cenográfico, viu, gente? Não, pode falar. e quando minha mãe fez a cirurgia para a questão do câncer, isso aconteceu, ela já estava fazendo um tratamento, e eu amo bolo quente. E eu fui para casa de uma amiga minha e comi um bolo quente que a mãe dela fez, um bolo quente, e na hora me deu dor de barriga. E com essa dor de barriga eu fui ao banheiro, e quando eu cheguei no banheiro eu sangrei. Detalhe, tá? Que a gente tem que atenar muito para isso, se o ginecologista seu não fala, se o seu médico não fala. Antes de você usar a duchinha, você tem que usar o papel, porque o papel é que vai te mostrar o que está acontecendo com você. E no meu caso, que eu sempre usei a duchinha, e na casa da minha amiga não tinha duchinha. Então, quando eu vi, eu estava sangrando. E eu, no calor daquilo ali, da emoção, né, de estar indo no banheiro, aquela coisa Uhum. toda, simplesmente eu falei assim, ó, fiquei menstruada. E quando eu saí, eu falei pra minha amiga assim, ó, você acredita que eu fiquei menstruada? Ela olhou na minha cara e falou assim, você tá ficando louca? Aí eu fiz assim, ó, eu não tenho útero. E aí quando ela falou isso, eu assustei, pronto. Aí cheguei pra minha mãe e falei, minha mãe, assim, eu tô sangrando. Ela, como assim? Eu falei, tô sangrando. E mamãe foi enfermeira, tá falando assim, procurar um médico urgente e tal e tudo. Vamos ver o que está acontecendo.
E eu fui ao médico, gente, outra coisa também que eu falo com vocês para prestar muita atenção. Tudo na vida, eu falo que você tem que colocar Deus na sua frente mesmo, para você entender o que é o processo, e que às vezes as coisas acontecem com doença que a gente nem imagina, mas se a gente não ficar atenta, não tem como. Eu paguei uma consulta na época, já tenho 10 anos, bambambam dos bambambãs, foram R$ 800, porque ele não atendia plano de saúde. E quando eu marquei a consulta, e eu fui no dia, eu estava super atrasada, e eu falei com meu cunhado assim, imprime meus exames para mim, por favor, que eu vou passar aí e vou no médico. Aí peguei os exames, tal, e tudo, cheguei no médico, tal, ele pegou, olhou os exames e fez assim para mim assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu falei, mas eu tô sangrando, tal. Ele falou assim, mas isso é normal, é porque você tá ansiosa, você tá nervosa com alguma coisa. Você sabia que você não tinha? Não, eu falei tal e tudo, mas ele falou, não, porque talvez pode ter acontecido alguma coisa, porque o estado emocional, às vezes, acontece isso e tá tudo bem. Só que quando eu saí do médico, eu sangrei de novo e falei, cara, que doideira, mas tudo bem. E aí, a minha irmã comentou com uma amiga dela, que o filho é médico e tal, ela virou e falou assim, não, nós vamos fazer uma consulta com o doutor Guilherme Durães, viu, gente? Que senão é um excelente médico. Era em abril, eu liguei para ele para fazer essa consulta, a menina falou assim, olha, eu só tenho vaga para novembro. A minha irmã falou com ela e aí, enfim, conseguimos a consulta de uma semana. Gente, quando eu cheguei no consultório, quando eu falei para ele, olha, tá acontecendo isso, tal, e tá aqui os meus exames, entreguei meus exames para ele, que o mesmo que eu entreguei para o médico, ele olhou para minha cara e falou assim comigo assim, você tá de sacanagem comigo, né? Aí ele falou, eu falei assim, como assim eu tô de sacanagem com você? Ele falou assim, esse exame aqui é de 2004. O médico de R$ 800 me consultou com o exame de 2004 e falou que tá tudo bem. Mentira! Falta de atenção minha? Sim, mas falta de atenção dele também? Também. Claro. Ok. E daí, quando eu cheguei, ele falou, não, preciso disso, desse exame. E, gente, para ser sincero, que o que mais me impactou foi na hora que eu acabei a consulta, ele virou para mim e falou comigo assim, olha, eu te dou 15 dias para você fazer esses exames e trazer para mim. Se você não trazer os exames durante 15 dias, não precisa de voltar. Quando eu saí assim, eu olhei e falei, gente, que médico louco, né? Tal, enfim. E quando eu voltei nele, ele virou e falou assim: volta no médico que fez a colo e vamos ver o que ele vai falar. Então estava eu e a minha irmã. Quando nós chegamos no médico, ele falou assim: a minha irmã falou para ela, olha, o doutor Guilherme mandou vir aqui para perguntar se você consegue tirar pela colo mesmo um tumorzinho que está no ele olhou bem para mim e falou assim, eu não estou entendendo, Guilherme, isso aí já é um câncer, para que ele está mandando você voltar aqui? Desse jeito? A minha irmã quase morreu, gente. E naquela hora ali que eu recebi, realmente, né, e foi assim, totalmente na lata mesmo, falei, se eu só entreguei para Deus, falei, Deus, está nas suas mãos. Eu não vou questionar nada, está nas suas mãos. E aí, quando nós saímos de lá, fomos pro doutor Guilherme, o Guilherme ficou todo, né, sem graça, coitado. Aí eu acho que aquilo ali foi bom para mim, né? Porque foi uma porrada que ninguém fez. E quando eu fiz essa cirurgia, e ele falou, não, eu tirei com uma margem de segurança, pode ficar tranquilo, tal. E eu quero que você volta no dia 16 de dezembro, no dia 16 de dezembro você vai fazer novamente o exame para a gente ver como que está. Falei, tudo bem. Só que, infelizmente, a minha mãe, nesse período do tratamento, né, em 2013, ela veio a falecer no dia 14 de dezembro, e no dia 15, que foi o enterro, e no dia 16, eu tive que fazer o exame. Eu estava no enterro da minha mãe já fazendo um preparo, porque eu tinha que fazer o exame. Então, no dia 16, eu fui fazer os exames, e quando eu cheguei no dia 16, quando eu fui entregar para ele no dia 20, mais ou menos, que foi a consulta com ele virou e falou assim, eu vou deixar você passar só o Natal na sua casa, mas no ano, e o ano novo. E no dia 6 a gente faz a cirurgia de novo. Então aí já foi a segunda cirurgia. E ele sabia que sua mãe tinha morrido? Sim, ele acompanhou o processo todo nessa questão.
E quando foi no dia 6 de janeiro de 2014, eu fiz a minha segunda cirurgia. E aí, dessa eu tive que começar a fazer a quimioterapia. Então, foi o ano inteiro, toda sexta-feira, fazendo a quimioterapia. Até que chegou em julho, eu tomando banho, eu senti um caroço na barriga e falei assim, isso aqui tá estranho, né? Por quê? Aí cheguei para fazer a quimioterapia, e quando eu cheguei para fazer a quimio, eu mostrei para minha médica, né? Falei assim, doutora Carol, olha aqui como que tá, eu tenho um caroço, ela vai chamando a doutora Amândio também, que é uma Um anjo. referência, né, na questão da oncologia. E quando ele chegou, ele falou assim, não, você vai direto fazer exame. Você hoje não faz quimioterapia. E quando eu fui fazer a quimioterapia, quando eu fui fazer os exames, eu nem consigo falar essa palavra, gente, porque realmente bloqueou a minha cabeça. Uhum. Quando eu fiz o exame, aí constou que eu estava com metástase. E aí, quando abriu, a junta médica virou e falou assim, não, tá com esses exames e a gente vai direto já fazer uma cirurgia, não vou deixar ela nem voltar para casa, que ela vai ter que agora ir para o Sávio, que o Sávio é o oncologista e ginecologista, que seria a parte que teria que mexer. E quando eu cheguei no doutor Sávio, eu acho que Deus colocou aquela coisa assim da gente falar, calma. O doutor Sávio virou, ele não atendeu e falou assim, gente, não é assim, eu não vou fazer cirurgia nela assim. Então vamos fazer um outro exame, eu preciso de um outro exame e tal. E aí ele falou, não, preciso desse exame para a gente dar procedimento na cirurgia. E quando eu fui fazer os exames, e eu lembro que numa semana eu acordei 3 horas da manhã, ajoelhei e falei assim, Deus, eu não quero ver os meus irmãos sofrerem. Porque meus irmãos a gente tinha acabado de perder a minha mãe, assim, eu não quero que meus irmãos sofram. Que ninguém sabe disso da minha família, eu tô contando agora. Mas aí eu ajoelhei e falei assim, eu não quero ver os meus irmãos sofrendo. Eu lembro que meu irmão chegava em casa só de óculos escuros, porque, né, ele era muito assim, e faça da minha vida o que o senhor quiser. Só não, se eu tiver que morrer, não deixa isso acontecer muito para frente. Já resolve isso. E escrevi uma carta. Eu deixo isso, eu deixo aquilo. Não tenho nada, mas eu deixei alguma coisa para alguém. E nisso eu recebi os resultados e eu tinha uma consulta na sexta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu fui à igreja. Quando eu cheguei à igreja, uma pastora, Dona Terezinha, que é um amor de pessoa, levantou o envelope, que eu não deixei ninguém abrir, levantou o envelope e ainda falou assim, eu vejo muitas doenças, mas está curado em nome de Jesus. E aquilo ali eu tomei a minha cura. Uhum. Falei, eu tô curada em nome de Jesus. Sim. Isso. E quando eu cheguei, aí estavam os 3 médicos e tal, e quando ele abriu, ele falou assim, olha, o que está aqui no exame não tem nada no outro. Aí minha irmã, e ele, bom, entenda como vocês quiserem. Às vezes pode ter dado um probleminha na máquina, tal, e tudo, mas não tem nada tal. Segue, vamos seguir dessa mesma forma. Mas aí, depois disso, foram 6 cirurgias. Eu tenho uma placa 30x30, foi 45% do intestino que tirou. E esse processo, para mim, eu passei como um trator. Cara, não tem uma pelanca depois de passar por isso tudo. E deixa eu te falar, é o que você falou, né? Vocês não tiveram tempo de curtir o luto. Sim, mas sabe que Deus é tão maravilhoso que nesse ponto aí que a gente estava fazendo, eu estava no tratamento, nessa questão toda, a felicidade, a questão da morte da minha mãe, a morte do meu pai, que foi em 2012, a morte da minha mãe, que foi em 2013, mas em compensação, em 2014, nós tivemos a Pietra. Né? Então, para mim, principalmente, eu falava assim, Deus, o Senhor levou, mas trouxe para a gente algo muito bom. Sim. Entendeu? Então, a gente não tinha tempo de reclamar e não tinha tempo de falar assim, nossa, que sofrimento, perdeu. Não, não. Eu acho que hoje eu tenho a plena consciência que Deus, eu era muito agarrada com minha mãe, todo mundo sabe disso, eu tinha um amor que não tinha como
nem explicar para vocês o amor que eu tinha para minha mãe. E eu acho que Deus, ele colocou a doença para falar assim: cuida de você, porque senão você vai morrer de depressão. Não, se eu tivesse uma depressão, talvez eu não estaria aqui hoje para contar minha história. E tinha tudo para ter. Sim, mas aí eu tinha. Você imagina que você chegar, você acabar de perder sua mãe, você chegar para fazer quimioterapia, a pessoa falar para você assim: olha, tem cadeira e tem leito, qual que você escolhe? Eu falei: não, então eu quero leito. Aí você chega, tem uma fileira de box, aí ela fala assim: qual box você quer ficar? Eu falei: não, quero aquele lá do cantinho. Aí chega a enfermeira e fala: mas que engraçado, você escolheu o mesmo box da sua mãe, tá tomando a mesma medicação da sua mãe. Ai, moça! Sim, Sério? sim, aconteceu isso. Então, assim, e eu falava: tudo bem. E nesse tempo todo eu Você fazia nunca. terapia? Aí que veio o X da questão. Eu acho que na hora que, nos momentos que minha mãe estava quase já indo embora, eu tive que falar com a minha mãe. Vai em paz, porque eu vou olhar meu irmão, que a preocupação dela era o meu irmão, né? E eu prometi isso para ela. Então eu não tive tempo de sofrer, eu não tive tempo de pensar na doença. Eu tinha que tratar e os médicos falavam comigo: vamos lá, você tem que tomar um remédio, que você tem que descansar, você tem que dormir, porque minha família tem problema de sono, nós dormimos 4 horas por noite, 5 horas por noite é muito, já tá bom pra gente. E todos os remédios que foram comprados para mim, para eu ter que tranquilizar e eu ter que dormir, nenhum foi tomado. Eu não tomava remédio, eu não aceitava tomar isso. Eu passei todo o meu tratamento sem tomar um remédio para eu ficar tranquilo. E hoje sim eu faço a terapia. Gente, é a melhor coisa do mundo fazer terapia. Terapia hoje, para mim, é essencial. Eu não deixo de fazer terapia, mas antes eu não, meio que achava que eu não iria ter tempo para isso. Então eu passei É realmente porque como um nós trator. mulheres, Ana, eu fico pensando, eu sei que você não está. Isso foi uma experiência Sim, sua, sim, né? É, eu acho que vem uma coisa, acho que desde o útero, aquela questão de a mulher é forte, a sim. mulher dá conta, aí no seu caso, além disso tudo, não, eu prometi minha mãe, eu firmei um compromisso, é aquela coisa, eu não me permito Sim. adoecer, né? Enfim. E aí, Ana, depois desse diagnóstico, você resolveu, vou criar uma marca de alimentos para pessoas doentes, enfim, pensando em mim, foi assim? Não, a minha marca não é para pessoas doentes. Vamos lá. A minha irmã, ela tem uma diabetes severa e eu sempre gostei de cozinha, mesmo com o diagnóstico de câncer, eu estava querendo tratar da minha irmã, né? Colocar as coisas mais natural, sem açúcar, né? Sem farinha, para minha irmã comer. Gente, eu posso fazer para todo mundo, menos para ela, que ela não Ela come. não come. Mas tudo bem. E depois, sim, o meu médico chegou e falou: olha, o câncer ele alimenta de açúcar, ele alimenta de coisas que realmente não é saudável. Então, e aí? Nós vamos ficar abrindo toda vez, vamos ter que tirar um pedacinho toda vez do intestino? Falei: não, então eu vou ter que mudar. Sim, você vai ter que mudar. Então, a partir daí, eu comecei a fazer para o meu consumo. O engraçado foi, a funcional começou da seguinte forma: eu fiz um bolo de banana e esse bolo ficou muito bom. Eu fui para a academia comendo esse bolo. E quando eu cheguei na academia, a personal: o que você está comendo? Eu falei assim: um bolo de banana. Ela: nossa, mas está com a cara tão boa. E eu tirei um pedaço e dei para ela. Uhum. E ela comeu esse bolo, e quando eu terminei o meu treino, ela virou para mim e falou comigo assim: olha, onde que você comprou esse bolo? Foi eu que fiz esse bolo, menina, tal, assim, ela: foi você que fez? Eu falei: foi. Fui embora. Pronto, cheguei, fiz um bolo para ela e entreguei para ela no outro dia. Uhum. Toma aqui, tal, para você que você gostou do bolo. Aí ela virou e falou assim: olha, então agora você arrumou um problema. Ou você cobra, ou toda semana eu quero um bolo desse. Nossa. Ela chama até a Aline É, também. E eu falei: não tem como, vai cobrar sim. E aí começou a funcionar. assim. Assim, aí eu fiz o bolo, ela passava para os alunos foram comprando, e só que aí começou
o crivo de exigências, né? Ah, você faz isso, você faz aquilo. E aí foi começando a fazer cursos, foi estudando o que, que eu podia usar, o que, que eu não podia usar. Então, assim, a funcional, eu atendo sim as pessoas que têm diabetes, eu atendo a pessoa que tem bariátricas, eu atendo as pessoas que têm uma restrição alimentar, só não atendo celíacos, porque celíacos tem que ter uma cozinha totalmente específica, mas a minha alimentação é para quem quer ter um estilo de vida diferente. Porque é muito saboroso, Anne. Porque geralmente a gente come as coisas, né? Por exemplo, sem açúcar, sem farinha, e tem aquele gosto de xarope, tem aquele gosto de remédio, e não é o caso. É porque aí entra a minha exigência. Você tem um crivo alto. Sim, e eu quero sempre, eu falo que eu tenho que comer e não sentir o resíduo do Santi, eu não tenho que sentir o gosto de uma farinha que não é um paladar, o meu paladar, eu consigo identificar tudo que tem ali. Então, eu começo primeiro comigo. Então, as minhas experiências são as minhas. Se passou da minha experiência, aí sim eu já vou começar a passar para as pessoas degustarem. Então, eu acho que o meu maior prazer é quem fala, não, eu não como isso. E na hora que come, fala, nossa, mas é totalmente diferente. Sim. Né? Então, hoje, meus clientes, não é que tem a doença, não é que tem, é porque realmente gosta É o das minhas estilo de coisas. É o vida estilo de diferente. vida diferente e O gosta das problema de minhas saúde coisas. dele é só uma consequência. Sim, sim. Entendi. Entendeu? Então, e eu acho bacana as pessoas falarem assim, Ana, mas isso aqui tem açúcar. Eu falo, não, ele não tem Não, a açúcar. canjica é sobrenatural. A gente vê no sabor, é engraçado. Às vezes eu falo com Deus assim, Deus, desculpa pela mentira que eu vou contar, que a gente não tem isso, mas eu falo que às vezes eu tenho que adiar uma encomenda. Aí às vezes eu falo assim, olha gente, o meu produto não chegou realmente, a minha farinha, realmente acontece isso. A farinha atrasa para mim, mas às vezes eu não estou bem, às vezes eu estou chateada com alguma coisa, eu não vou para a cozinha. Porque passa, não é? Sim. Minha mãe já falou isso também. Sim, eu não vou para a cozinha, eu não vou. E eu tive um cliente, gente, foi uma experiência tão maravilhosa, que a minha cliente fez uma encomenda, era uma cliente nova, ela fez uma encomenda e atrasei com a encomenda justamente por causa disso, que eu não estava bem no dia. Uhum. E quando eu falei, tá liberado, pode vir buscar a encomenda, ela falou, olha, não, eu não consigo ir, meu marido que vai. Eu falei, tudo bem, ok, tô aguardando. Aí quando ele chegou, estava no escritório, ele foi pegar a encomenda, ele falou assim, deixa eu fazer o Pix aqui para você. Aí ele não estava conseguindo fazer o Pix. E eu virei e falei assim, não, faz depois, sem problema algum, pode fazer depois, tal. Aí ele falou assim, não, não, peraí só um pouquinho que eu vou conseguir aqui. Aí ele fez o Pix, tal, aí ele olhou para mim assim e falou comigo assim, olha, eu vou encomendar mais vezes. Aí eu falei assim, mas você ainda nem provou. Aí ele falou assim, a sua aura é muito boa, a sua energia é muito boa. Ô, Rodrigo, obrigada, viu, Rodrigo? Então, assim, eu não esqueci, eu fiquei tão impactada que na hora eu não consegui, eu só falei, não, muito obrigado, mas é isso que eu tento passar quando eu estou na cozinha. Quando eu estou na cozinha, eu desconecto das coisas que me aconteceram para realmente eu incorporar mesmo e falar assim, vamos lá, vamos fazer o que eu gosto, o que é prazeroso e o amor que eu quero passar para a pessoa. E é notório, viu, Ana? Eu acho não, eu tenho certeza, desde a primeira vez, nosso primeiríssimo contato, eu falei com você, olha quantos anos, que as pessoas precisavam conhecer sua história, porque vai além de, de cozinhar, né? Inclusive a Ana é personal chef, viu, gente? Ela acompanha as pessoas no supermercado, né? Como que é Sim. a Ana? Sim, eu faço. Primeiro a gente tem que fazer uma entrevista para ver o que você quer mudar, né? Questão de alimentação, de peso, o que você quer perder. Fazer totalmente a trajetória que você tem que largar as coisas que é ruim para vir para as coisas boas. E às vezes a pessoa não tem força e não sabe o que é. Né? Então, às vezes eu pego esse tempo, vou lá no supermercado e a gente tenta amenizar um pouquinho, né? Você fala assim, mas eu vou deixar de. Eu gosto da Coca-Cola, eu brinco, né? Que eu falo assim, vamos deixar a Coca-Cola para o domingo.
Sim, né? Porque às vezes você fala assim, eu vou acabar com tudo, eu vou ter que ser radical. Não é assim. sim. Mas e chegar a um ponto que você não vai sentir falta mais de nada. E esse Isso dia que é, chega. chega. Eu falo porque eu bebia, né? 1 litro de Coca-Cola. Sim, Então hoje eu tô sem Coca-Cola, tô zerada, não me faz falta nenhuma. sim. Então isso é tranquilo. Graças a Deus, Joana, que aconteceu tudo isso com você, para hoje a gente poder ter acesso, né, a cardápios assim. Eu queria que você falasse para uma mulher, uma família que recebeu um diagnóstico difícil e sente que não vai dar conta. Olha, primeiro eu vou falar como filha de paciente que Uhum. teve um câncer. Quando a gente sabe que um ente querido da gente está doente, está com essa doença, a gente fala assim: acabou, pronto. É o primeiro É sentimento. o primeiro sentimento que a gente tem: acabou, meu parente vai morrer, minha mãe, meu pai vai morrer, tal, acabou a vida. Não. O, o paciente, ele precisa de respeito. O que acontece? Quando eu vi a minha mãe, por eu saber que eu sou apaixonada, que eu tinha aquele amor, aquela coisa toda, eu ficava apavorada em saber que eu iria perder, né? Então, com esse medo que a gente tem, com essa angústia que a gente cria no coração, não, esquece esse medo, procura curtir cada momento que você tem com essa pessoa, porque hoje a medicina está muito avançada, né? A gente acredita nos médicos. Primeiro, eu acredito em Deus, mas Sim. tem os médicos, tem os remédios, tem os tratamentos. E o desespero da gente, filho, filha de paciente, ou amiga, ou irmão, ou namorado, alguma coisa, a gente só pensa na perda, a gente só pensa que não vai ter mais, a pessoa esquece. Uhum. E você tem que falar: eu não tenho medo de o que vai Uhum. acontecer, eu tenho que Uhum. aproveitar agora com Agora. você. Sim. Eu tenho que tudo que eu vou passar com você em questão de 1 hora, 1 segundo, um dia, uma eternidade, é o que eu vou guardar isso, Sim. né? Esse amor que a gente tem que dar para a pessoa que está doente, fundamental. E agora falando de paciente, né? Que agora eu fui a paciente, gente, era a pior coisa quando você chegava e me dava um olhar de pena. Que pena. Sim. Não faça isso, nós não precisamos de pena, nós precisamos de amor, Acolhimento, né? né? Acolhimento. Sim. É você falar assim: aqui, eu tô aqui. Hoje, se eu pudesse assim agradecer cada pessoa, né, que foi o meu processo de estar ali, de estar comigo, me dando a mão, né, das pessoas, meus irmãos, né, minha família mesmo, meus irmãos, a minha cunhada na época, assim, sabe? Gente, foram pessoas que me amaram, foram pessoas que dedicaram a vida para mim. Agora, ninguém doente quer ouvir falar assim, coitado, é isso. Não, Sim. sabe? Levanta, olha para a pessoa e fala assim, aqui. Ou então não fala nada, só abraça. Que eu volto a repetir, Deus me permitiu passar um câncer porque senão eu iria morrer de depressão. Sim. Então você vai ter que ter dó de mim? Não, você não tem que ter dó. Eu passei por isso porque era necessário eu passar por isso. Por hoje eu estar aqui te mostrando que realmente da tristeza que eu tive, hoje eu posso ser empreendedora de uma coisa que é bom para todo mundo, Uhum. mas que as minhas feridas eu tive que curar. Uhum. E a gente consegue curar. Né? Você fala assim, mas você perdeu a sua mãe. Então eu falei, todo mundo vai ter que perder alguém um dia. Só que às vezes é importante como que a gente vai canalizar aquilo, como que a gente vai entender esse processo. Né? E o meu processo foi demorado, não foi fácil. Contando parece que foi rápido. Não, foi demorado, foi isso, mas hoje eu tenho a certeza que o caminho é você ter amor com tudo que você faz. Terapia, Sim. porque a gente tem que estar em dia com a terapia. Por que, Sim. que a terapia é em dia, gente? Eu falo porque cada coisa que acontece com a gente, né? Eu consegui passar dessa forma, mas tem gente que não vai conseguir, tem gente que não vai ter essa mesma coisa. Sim. E não tenha vergonha de falar assim, eu preciso de ajuda. Porque hoje eu aprendi, eu vivo um dia de cada vez. E dá valor a um copo d'água que você toma. Agradece a Deus por você abrir os olhos, porque é difícil, mas quando você passa por todo esse processo, você fala assim, como eu sou privilegiada. Sim. Hoje eu falo que eu sou rica, eu sou milionária. Por quê? Porque Deus me deu uma oportunidade de novo de estar aqui.
eu aprendi tem muitos anos, que as nossas dores hoje vai servir de remédio para alguém amanhã. Sim. Então, as dores que você viveu durante todo esse processo do câncer com a sua mãe, com você, hoje é remédio e está sendo remédio para quem está nos assistindo e a funcional também. Eu queria só te interromper, assim, Uhum, para me te falar que como que é importante a família, que hoje eu falo assim, que no meu processo de internação, de doença, cada um teve uma função. A minha sobrinha, o tempo inteiro comigo, o tempo inteiro lá. A minha sobrinha, ela é tão louca que ela passava até álcool na cama, para uhum, desinfetar, porque eu não podia ter infecção nenhuma. uhum, Passava até álcool. Eu não esqueço dessa cena, ela uhum, passando álcool. uhum. A minha irmã, tal. Cada um da sua família tem uma função, que Sim, ser os seus amigos, sim, né, que se torna família, tem sim, uma função. Então, o que, que eu aprendi nisso? Aceita cada pedacinho de amor sim, que a pessoa pode te dar. sim. Hoje, sabe qual que é o meu presente para as pessoas? Sabe o que, que é o meu. Eu não sei, às vezes, tá lá levando um presente para você, mas eu levo um bolo. A sua linguagem de amor. É a minha Sim, linguagem. Então, todo mundo tem uma linguagem de amor. sim, Que seja minha sobrinha limpando, que seja minha irmã comprando as coisas, aí vem a calma, vem sabe? Vem as minhas amigas, com calma. Então, cada uma pessoa tem um tipo de amar e mostrar o seu amor. Então, receba isso com muito carinho. depois disso, eu não tenho mais o que dizer, senão comer. E eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que esse episódio vai tocar. E detalhe, Aline, quem quiser, que eu falo que tem pessoas que têm dúvidas, que sabe, pode entrar em contato comigo, eu vou responder, eu vou falar, passo a minha experiência. Quantas vezes, às vezes, tem alguém doente, mas quer conversar? Eu estou aqui. Eu vou deixar, tá, o contato da Ana, tá, para vocês entrarem, e é ela que responde, tá? É ela que responde o WhatsApp. Eu tenho certeza, viu, Ana, que a sua história vai servir de bálsamo para muitas famílias, e eu estou muito feliz por você, por finalmente, né, ter chegado Finalmente, esse isso dia. mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou comer.